Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e desta vez para assistirmos mais um vídeo do canal Vogalizando a História, que a gente já viu um vídeo deles dos 10 melhores momentos ou maiores momentos da história dos esportes e agora a gente vai ver aqui top 10 momentos mais marcantes das Olimpíadas, que acho que, né, são o maior evento esportivo, então vale aí a gente ver 10 momentos marcantes mais específicos, né? Apesar de ter momentos lá naquele outro vídeo que a gente assistiu antes, aí você acompanha aqui no canal, você veja lá o vídeo anterior também, que tá muito legal a produção que o Vogalizando a História fez. Beleza, pessoal? E antes da gente assistir esse vídeo aqui, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês compartilharem se vocês gostaram, para vocês comentarem o que a gente pode reagir aqui sobre esporte, sobre futebol, sobre Olimpíadas, sobre fotografia também. E teremos conteúdos aqui sempre para vocês, para a gente acompanhar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos assistir aqui ao vídeo do Vogalizando a História. As Olimpíadas de Paris já começaram. E como a gente não quer ficar de fora, o Vogalizando a História de hoje vai eleger os 10 momentos mais marcantes da história das Olimpíadas. Vamos tirar as dúvidas do caminho primeiro. Hoje não vai ter Jogos Olímpicos da Antiguidade aqui. A gente vai falar só de momentos dos Jogos Modernos. Então, para ver o Nero correndo de biga, assista o nosso vídeo sobre a história das Olimpíadas bem aqui. Outra coisa, hoje também não vamos falar sobre as Olimpíadas de Inverno e nem das Paralimpíadas, porque esses eventos merecem listas próprias e a gente pode falar exclusivamente deles num outro vídeo. É só tu comentar aqui dizendo que quer ver esse tema que a gente faz. Para começar a nossa lista, a gente vai falar de um exemplo quando se trata de espírito esportivo. Durante a prova de vela, em 1988, em Seul, o mar estava violento e o vento estava forte, o que fez com que a embarcação da dupla de Singapura virasse e colocasse os competidores em perigo. Foi aí que o velejador canadense Larry Lemieux, que estava em segundo na prova, viu a situação em que os dois competidores estavam e desviou a embarcação dele para ir lá ajudar os caras, que não estavam conseguindo sair da água. Ele tinha chance real de medalha, mas abriu mão disso para ajudar os outros dois competidores. Ficou em 22º lugar, só voltando para a prova depois de ajudar os caras a sair da água e de um barco de patrulha levar os dois para a costa. A Federação Internacional de Vela depois restabeleceu a posição que ele estava quando saiu do curso, o 2º lugar, e o cara se tornou o 5º ganhador da medalha Pierre de Coubertin, a maior honraria esportiva olímpica que não premia o desempenho técnico, mas sim os valores morais e éticos dos atletas. Esse foi o segundo caso em que um atleta ganhou essa medalha numa Olimpíada em que ele competiu. E quando foi agraciado com ela, o Comitê Olímpico Internacional declarou que ele incorporava tudo que estava certo no ideal olímpico, destacando o seu espírito esportivo, alto sacrifício e coragem. Nosso nono lugar também fala sobre o sacrifício. Se décimo eu não sabia dessa história não, achei muito boa, muito legal né, a atitude. Caramba, o cara, né, abriu mão, depois acabou tendo revista aí a posição, mas, né, abriu mão ali do desempenho dele para ajudar os caras no meio do mar, né? Então, imagina o perigo que poderia correr ali dos caras ficarem no mar aberto ali, parecia que não tava num dia tão bom assim, né, de tempo, então pior ainda. Mas vamos aí seguindo. Nos Jogos de Atlanta, em 1996, a equipe de ginástica feminina dos Estados Unidos buscava desbancar as favoritas da Rússia e da Romênia, conseguindo assim a primeira medalha de ouro na prova por equipes para as americanas. E tudo parecia que ia dar certo, só o que precisava era que a Dominique, a mais jovem da equipe, tirasse 9,430 pontos no salto sobre o cavalo, só que ela caiu na chegada ao solo e passou essa responsabilidade para Kerri Strug. Ela tinha 2 saltos para conseguir a vitória para a equipe, mas no primeiro salto, tal qual a Dominique, caiu quando chegou no solo. E pior, rompeu 2 ligamentos do tornozelo, que parecia colocar fim no sonho das ginastas americanas. Kerri, contudo, não desistiu e na segunda e última tentativa conseguiu dar o salto com perfeição e pousou em pé, com uma visível expressão de dor e emoção. Assim que terminou a apresentação, ela se ajoelhou e saiu de lá no colo do treinador, sendo a heroína daquela equipe que levou para casa a medalha de ouro pela primeira vez. Uma situação parecida, mas... Caramba, impressionante, né? Rompeu os ligamentos e ainda conseguir fazer tudo aquilo, porque
né, eu nunca tive esses problemas, né, no joelho, na perna, de ligamento nem nada parecido, mas o tanto que falam, né, o tanto que repercute sobre isso é que a pessoa perde completamente ali a mobilidade, fora a dor que sente, né? Também, dependendo da lesão ali, a dor é absurda, né? Então, para ela conseguir arranjar forças, mesmo tomando o remédio, o que for ali que pudesse ser feito, né? Mas olha, é impressionante aí o que ela conseguiu fazer para saltar e conseguir a nota, né? Eu acho que o sistema de pontuação ainda era até o 10, né? Pelo que deu para entender ali, não é igual hoje que você tem ali a atribuição da nota e soma e a dificuldade e tal, e aí chega numa outra nota diferente, né? Essa aí parece que era só até o 10 ainda. Com um final menos feliz, aconteceu nos jogos anteriores, quando o velocista britânico Derek Redwan teve uma distensão muscular na coxa durante a prova e, mesmo ficando para trás, tentou terminar ela, mancando, até que o pai dele saiu da arquibancada, foi até a pista, abraçou o filho e ajudou ele, em prantos, a chegar até a linha de chegada. Depois disso, o Derek Caraca. encerrou a carreira, mas também ficou imortalizado na história do esporte, e o pai dele foi escolhido como uma das pessoas a carregar a tocha olímpica durante as Olimpíadas de Londres em 2012. Nosso oitavo Olha, lugar vai para o time dos sonhos. As Olimpíadas de 1992 estão entre as mais emblemáticas de todos os tempos. A flecha ascendendo da pira olímpica entrou para a história. Os jogos marcaram o retorno da Alemanha unificada, o retorno da África do Sul, depois de ter sido banida por conta da política do apartheid, e a presença da equipe unificada formada por membros que compunham a União Soviética, que chegou ao fim 7 meses antes do evento, mas que ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas. E foi nesse ano também que a equipe de basquete dos Estados Unidos, formada por vários astros da NBA, formaram o Dream Team, ou Time dos Sonhos, que não só levou para casa a medalha de ouro, mas fez isso ganhando todos os jogos com pelo menos 30 pontos de diferença em cada um, marcando mais de 100 pontos em todos os jogos, um feito inédito até então, ganhando até do Brasil do Oscar Schmidt. Mas também estavam nessa equipe Magic Johnson, Karl Malone, Larry Bird, Scottie Pippen, David só Robinson, lenda. Charles Barkley e Michael Jordan. União essa que só foi possível porque a Federação Internacional de Basquete deu o sinal verde para que os jogadores profissionais pudessem participar dos Jogos Olímpicos. Até então, quem jogava pelos Estados Unidos eram universitários e amadores, que já tinham conseguido algumas medalhas de ouro, mas na última edição dos Jogos tinham conseguido o bronze. O Dream Team chegou lá com a medalha praticamente no peito, e os caras nem ficaram na Vila Olímpica com outros atletas, sendo tratados como as grandes celebridades daquela edição. Político e Eu acho que é, né, o maior time aí talvez, né, provavelmente, né, campeão aí olímpico do basquete, o que ele falou ali, os nomes, vários nomes lendários, além do Michael Jordan, que é o maior da história, e você vê que, né, ganharam com uma facilidade absurda, assim, né, mesmo o Brasil com o Oscar, que é uma seleção, era uma seleção forte, né, não teve chances perto da seleção americana, e né, ter feito essa reunião por causa também do meio um orgulho ferido, de não ter ganhado outros jogos e tal, e aí foram para lá também e acabaram, né? Destruíram com tudo, ganhando com essa tranquilidade aí, né? De ganhar todos os jogos com pelo menos 30 pontos de diferença, né? Então é uma seleção muito marcante e depois, né? Algumas Olimpíadas eles jogam com uma seleção principal, assim, né, com vários jogadores principais, como a última, outras vai com um time aleatório aí, do tipo uns caras menos conhecidos da NBA ali e tal, mas, né, não é o mesmo brilho que teve essa seleção de 92 que tinha, assim, né, caras absurdos, né, lendários da história do basquete. Jogos Olímpicos andam juntos, como foi visto no nosso sétimo lugar. Em 1964, nas Olimpíadas de Tóquio, a África do Sul foi banida da competição por conta da política de apartheid que era vigente no país. Em 1976, em Montreal, vários países africanos boicotaram os Jogos por conta da ida da delegação neozelandesa, que mandou sua equipe de rugby para uma partida na mesma África do Sul. E no ano 2000, atletas da Coreia do Sul e Coreia do Norte participaram juntos da cerimônia de abertura, com uma bandeira do país unificado.
Mas o momento político mais emblemático da história dos Jogos Olímpicos aconteceu em 1980, quando os Jogos de Moscou foram boicotados. No final de 1979, a União Soviética deu início a uma operação militar no Afeganistão, que causou uma guerra de quase 10 anos. E por conta dessa agressão, os Estados Unidos, o maior rival político dos soviéticos, liderou um boicote que foi seguido por vários aliados, como Canadá, Alemanha Ocidental, Japão e até Argentina. Mesmo países que não eram aliados, como o Irã e a Arábia Saudita, também boicotaram, por terem ligações religiosas com o Afeganistão, o que resultou no menor número de participantes de uma Olimpíada desde 1956, com atletas de 80 países só. Durante o discurso de abertura, o líder soviético Leonid Brezhnev lamentou a falta dos outros países e se mostrou insatisfeito com a interferência política no esporte. E houve também quem criticasse os Estados Unidos, porque enquanto os caras boicotavam as Olimpíadas de Moscou, interferiam na guerra civil libanesa, e pouco antes das Olimpíadas seguintes, que foram em Los Angeles, os caras iniciaram uma operação militar em Granada para depor um governo que tinha tomado o poder no país. O boicote prejudicou um pouco o nível técnico dos jogos, e nos jogos seguintes foram os soviéticos que lideraram o boicote. Mais uma vez, prejudicando o nível técnico da competição. Uma das mais famosas manifestações... Eu acho que é um resultado maior da Guerra Fria, né? Lógico que ele falou desses conflitos e tal, que realmente, né, ele entende muito mais de história do que eu, né? Mas acho que se fosse só pela Guerra Fria, eu acho que já era uma justificativa que eles poderiam dar ali para não participarem dos jogos, né? Porque a rivalidade chegava nesse ponto, né? E eles quiseram, ambos os países quiseram fazer as Olimpíadas, né, eles mesmos, porque eles queriam mostrar o poder que eles tinham em relação ao outro, em tudo, né? Na corrida espacial, na economia, na cultura, no esporte. Então, tudo que fosse possível um tentar ganhar do outro, eles iam tentar ganhar, né? É, e o boicote aconteceu também por isso, né? Porque não imagina se você perde na casa do outro, né? Também a vergonha que um sentiria, né? Se perdesse na casa do outro. Então, nesse aspecto dessa rivalidade tão fervente, né? Que aconteceu entre os dois países, é justificável, né? Eles um boicotar o outro aí nas Olimpíadas, que foram inclusive seguidas, né? Doideira isso também ter acontecido. De todos os tempos, fica com o nosso sexto lugar. Tommy Smith conquistou o ouro nos 200 metros no atletismo em 1968, na cidade do México, quebrando o recorde mundial. E John Carlos conquistou o bronze, subindo os dois ao pódio e protagonizando um dos momentos mais marcantes da história do esporte. Os dois ergueram os punhos usando luvas pretas como forma de protesto e simbolizando a luta dos negros nos Estados Unidos. Esse estava no outro vídeo, né, dos momentos mais marcantes do esporte, e com todo o louvor de estar lá. E realmente, né, igual eu falei no outro vídeo, teve um apartheid nos Estados Unidos, eles não reconhecem, não falam assim, mas teve. E, né, essa luta, a luta dos Panteras Negras e todos os outros movimentos que aconteceram foram muito importantes, e esses atletas acabaram sofrendo muito, né, por terem se manifestado contra toda a segregação que eles mesmos sofriam, né? Então, é um gesto que tem que ser lembrado sempre aí, como essa resistência que eles tiveram e que atraíram também uma mídia dos outros países, né, do mundo, para mostrar, olha, a gente precisa reverter isso de alguma forma, e uma delas pode ser aí nesse apelo internacional, né? E foi esse gesto tão emblemático deles. Isso 6 meses depois do assassinato do Martin Luther King, um dos maiores ícones da luta contra a segregação racial e a favor dos direitos civis. O que hoje é visto como um ato heróico, na época foi mal visto, com os atletas sendo vaiados e expulsos das Olimpíadas. É mole, cara. Claro, em 2019 eles foram homenageados e incluídos no Hall da Fama dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos dos Estados Unidos. E durante uma entrevista em 2008, Tommy Smith disse que eles tinham que ser vistos, porque os atletas negros não eram ouvidos e aquela era uma oportunidade para reivindicar um melhor tratamento para eles e a contratação de mais treinadores negros. O nosso quinto lugar vai para um dos feitos mais impressionantes da história do esporte.
Quando começaram as Olimpíadas de 1986 em Montreal, no Canadá, a equipe feminina de ginastas soviéticas é que era a sensação. Mas as atletas sabiam que tinha um páreo duro pela frente, porque uma ginasta romena de 14 anos vinha chamando a atenção e podia muito bem tirar as soviéticas do topo. Essa menina era a Nadia Comaneci, que acabou levando a medalha de ouro competindo nas barras assimétricas, na trave, no individual geral e a prata na modalidade em equipe, sendo escolhida. Eu não sabia que ela tinha ganhado todas essas medalhas. É absurdo. Assim, só pelo fato dela ter ganhado uma nota 10, né? Um 10, digamos, perfeito, já é um fato absurdo, surreal, assim, né? De você ter alguém que fez o movimento perfeito para tirar o 10, né? E eu não lembrava que ela tinha ganhado em todas essas provas, né? A gente lembra recente agora da Simone Biles ter ganhado em várias e ficou um tempo, né, sem ter essa dominância de uma só ginasta. E a Nadia Comaneci, sensacional, assim, absurdo. Né, acho que dá pra colocar, né, deve ter essa discussão, né, no meio, se é ela ou a Simone Biles, né, a maior da história. Como atleta feminina do ano pela Associated Press. As soviéticas levaram o ouro na competição em equipe, mas a sensação da ginástica naquele ano foi a Nadia, porque depois de uma apresentação dela, o placar mostrou a nota 1, o que claramente não significava que aquela apresentação tinha ganhado a nota 1, mas sim que era um 10, uma apresentação perfeita, algo que ninguém nunca tinha conseguido numa Olimpíada. Era o placar que não estava preparado para comportar uma nota tão alta, uma casa na unidade e outra na dezena. E olha que a menina ainda conseguiu outras notas 10 na mesma Olimpíada, mostrando que não fez o que fez, na sorte. Hoje já não é mais possível para uma ginasta competir nas Olimpíadas com 14 anos de idade. A idade mínima é de 16 anos, o que faz com que o recorde dela seja impossível de ser batido. Pelo menos enquanto a alarma for essa. Mas nota 10 também vai ganhar se tu deixar o like aqui no nosso vídeo, cara. Isso ajuda pra caramba aqui o nosso trampo. E melhor ainda, se tu se inscrever no nosso canal se tu não for inscrito e se deixar um comentário maneiro para gerar engajamento. Comenta aqui também. Medalha de ouro também para quem seguir a gente no Instagram, no TikTok, no Twitter ou então para quem ouviu o nosso podcast, o podcast do Vogalizando. Onde toda semana o Mark e eu vamos contar as curiosidades, responder comentários e falar sobre os bastidores do canal. Procura ali, que vale a pena. Vamos seguir. Um dos maiores ícones da história do esporte ficou com o nosso quarto lugar. Foi durante as Olimpíadas de Berlim que teve início uma das mais famosas tradições dos Jogos, o revezamento da tocha olímpica. Só que esses Jogos também foram uma imensa peça de propaganda do nazismo, regime que defendia a supremacia branca. Lógico que é de proporções muito diferentes, né? O nazismo e as Olimpíadas terem sido feitas lá, que a gente comentou antes, dos Estados Unidos e União Soviética, mas é também uma demonstração de poder, né? De mostrar, olha, a nossa grandeza, né? Olha como nós somos os maiores. E com o caso do nazismo, pior ainda, né? Uma ideologia completamente bizarra, né? Que hoje, infelizmente, está aí tentando ter mais e mais espaço no mundo, né? É triste, né, de ver isso se repetindo, na própria Alemanha também, né? Mas acho que é assim, não sei se é o maior momento olímpico, mas briga para ser o maior ali, né, da história pelo simbolismo que teve, né, do Jesse Owens. É impressionante. E que estava também nos momentos mais marcantes do esporte, né? Que a gente assistiu no outro vídeo. A presença do Hitler em vários momentos. Contudo, quem roubou a cena foi um atleta americano negro chamado Jesse Owens, que se tornou o primeiro atleta a conquistar 4 medalhas de ouro na mesma Olimpíada, marcando 10,3 segundos nos 100 metros rasos, 20,7 nos 200, saltou 8 metros e 5 centímetros no salto à distância e com 39,8 segundos também levou o ouro no revezamento 4%. O cara quebrou 2 recordes e entrou para a história das Olimpíadas, embora infelizmente não tenha recebido o reconhecimento que merecia nos Estados Unidos. Então o presidente Franklin Roosevelt só recebeu na Casa Branca os atletas brancos e o Jesse disse que não recebeu sequer um telegrama do presidente, enquanto também disse que na Alemanha Hitler acenou com a mão para ele, cumprimentando o cara à distância, coisa que os americanos não foram capazes de fazer na época. Aquela foi a única Olimpíada que ele disputou, porque poucos anos depois começou a Segunda Guerra Mundial e os Jogos só voltaram a ser realizados em 1948, em Londres, quando ele já não estava mais no auge da forma física. O Jesse
teve dificuldade em se sustentar e a situação só melhorou na década de 1950, quando ele começou a dar palestras e participar de eventos envolvendo o esporte. Em 2008, outro atleta conquistou várias medalhas de ouro na mesma Olimpíada, o nadador Michael Phelps, que ganhou 8, um feito que ainda não foi superado. Mas todo o contexto histórico que envolve os ouros do Jesse, fazendo a conquista dele ainda mais memorável. Nosso terceiro lugar é uma das maiores tragédias que já aconteceram durante uma Olimpíada. Na madrugada ele se... Esse também estava no, né, dos atletas israelenses na Alemanha, né, nos Jogos da Alemanha. Também estava nos momentos do esporte, também uma história, né, bizarra e que eu comentei lá, né, da desorganização, né, da descrença dos organizadores de que ia acontecer uma coisa tão grave, várias sequências de erros, assim, né, dos organizadores locais lá, do Comitê Olímpico também, né, com o fato que era gravíssimo e eles conseguiram piorar, né, é impressionante, assim. Mas vamos ver aqui a fala dele que vai explicar melhor do que eu. 5 de setembro de 1972, 8 terroristas palestinos do grupo Setembro Negro invadiram as acomodações dos atletas israelenses, fizeram 9 deles de refém e exigiram um avião de libertação de 200 palestinos presos em Israel. A exigência foi negada pela então primeira-ministra israelense Golda Meir e durante todo o dia uma negociação com os terroristas aconteceu, com os caras recusando qualquer proposta de pagamento do governo alemão e sem abrir mão dos reféns. Temendo a invasão do alojamento onde estavam, os terroristas exigiram um avião que tiraria eles da Alemanha e conseguiram um ônibus que levou eles até 2 helicópteros, ainda com os reféns, e os helicópteros levaram eles até um aeroporto que estava vazio. Lá, foi dito que um avião estaria esperando por eles, e realmente tinha um avião lá, só que ele fazia parte de uma emboscada que foi muito mal planejada e percebida pelos terroristas. Os atletas foram mortos, começou uma troca de tiros com a polícia e 9 terroristas morreram, além de um policial alemão. Até hoje, as falhas de segurança são motivo de críticas, além do despreparo da polícia alemã, que não teve qualquer treinamento para esse tipo de situação e nem contava com atiradores de elite e armamento adequado. Hoje, se sabe que um relatório de segurança feito antes das Olimpíadas apontou que um atentado de um grupo palestino contra atletas israelenses podia acontecer. Mas os alemães queriam fazer de Munique os Jogos da Alegria e buscavam se desvencilhar da imagem agressiva da Segunda Guerra Mundial e dos Jogos de Berlim durante o governo nazista. Então os caras relaxaram na segurança. Enquanto isso acontecia, os jogos não pararam, seguiram normalmente, o que também é motivo de críticas. Tanto que no aniversário de 50 anos desse massacre, o presidente alemão se desculpou pela maneira como lidaram com a situação. A gente já contou essa história nesse vídeo aqui, e o governo israelense não deixou esse massacre barato. Deu início a Operação Cólera de Deus, uma operação secreta que visava eliminar os responsáveis pelo ataque e também figuras ligadas ao Setembro Negro. Se tu quiser saber mais sobre essa operação, tem vídeo completo sobre ela no nosso clube de membros. É só virar membro do canal, assinar o plano Vogalover de carteirinha e assistir esse e os mais de 40 vídeos extras e exclusivos que a gente tem por lá. A medalha de prata. Não, e o triste é como até hoje, né, a situação, hoje, né, o dia de hoje, o dia que você estiver assistindo próximo, né, a situação entre Israel e Palestina segue trágica, né, Israel isolando a Palestina, ocupando espaços, tentando cada vez sufocar mais, né, o país com essa vingança deles pelo ataque que aconteceu feito pelo Hamas, né? Que o Hamas não simboliza não é como se fosse a representação completa da Palestina, né? Então é muito complicado, né? Eu também não sou historiador, não sou um especialista para ficar falando assim com propriedade, mas é uma coisa muito triste que acontece e que eu espero, né, que um dia acabe, né? Mas não tá numa situação simples, né? Infelizmente. Prata vai para um cara que levou o ouro na maratona e correndo descalço. Isso foi em 1960, em Roma, e o cara era o Abebe Bikila, que ganhou o ouro na maratona completando a prova em 2 horas 15 minutos e 16 segundos, quebrando o recorde olímpico, se tornando o primeiro africano negro a ganhar a medalha de ouro e fazendo isso descalço, de pé no chão mesmo. Na hora de fazer o teste dos calçados, ele não se sentiu confortável com os Adidas que tinham disponibilizado para os atletas e resolveu correr do mesmo jeito que ele treinava, descalço. E olha que o cara
estava longe de ser um dos favoritos a levar o ouro, tanto que só entrou para a equipe olímpica porque um outro maratonista etíope tinha quebrado a perna jogando futebol. O que torna a vitória dele mais emblemática é que ela aconteceu em Roma, na Itália. E anos antes, o ditador fascista Benito Mussolini tinha tentado conquistar a Etiópia, travando uma violenta guerra no país e retirando de lá monumentos importantes, como o obelisco de Aksum, que foi saqueado e exposto em Roma. O trecho onde estava o obelisco fazia parte do trajeto. O Bikila passou por ele e ganhou o ouro, popularizando uma frase que dizia que tinham sido necessários 1 milhão de soldados italianos para invadir a Etiópia, mas só um soldado etíope para conquistar Roma. O Bikila virou herói nacional na Etiópia e ganhou também a medalha de ouro nas Olimpíadas seguintes, em Tóquio, mas dessa vez usou um tênis de corrida. Você pode até não lembrar quem é a Gabriela Anderson só ouvindo o nome dela, mas a gente acha que ela protagonizou o momento mais marcante da história das Olimpíadas, e certamente tu já viu esse momento. A suíça Gabriela Anderson já morava... Eu acho que esse com certeza é um momento incrível, mas acho que faltou o do Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Acho que esse é um que poderia ter entrado para essa lista aí, que também é algo muito, muito grande, né? Não estou dizendo que os outros não são importantes de estar aqui, mas o do Vanderlei é algo que também, né, traz o espírito, fala muito sobre o espírito olímpico, né? Nos Estados Unidos, tinha 20 anos e trabalhava como instrutora de esqui quando aconteceram as Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Antes dos Jogos, ela participou de algumas maratonas e bateu o recorde suíço, o que deu para ela a vaga nas Olimpíadas, onde pela primeira vez seria realizada a maratona feminina, embora ela não tivesse entre as favoritas para levar o ouro. Aí durante a corrida, num calor sinistro que abateu Los Angeles naquele dia, ela perdeu o último ponto onde podia beber água e ficou muito desidratada, o que ficou perceptível quando ela entrou no Coliseu, onde ficava a linha de chegada. Fazendo um esforço sinistro, sofrendo com câimbras e mal conseguindo caminhar, ela levou 7 minutos para completar os 500 metros finais da prova, se recusando a receber ajuda médica antes de cruzar a linha de chegada, o que teria desclassificado ela. Ovacionada pelo público, que se impressionou com a determinação da mulher, ela caiu nos braços da equipe médica assim que terminou a prova e logo foi atendida, já se recuperando pouco tempo depois e entrando para a história com a protagonista de um dos maiores momentos que as Olimpíadas já nos deram. Tem mais uma série de eventos memoráveis que não couberam no vídeo de hoje. Tipo quando o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi atacado por um fanático religioso irlandês enquanto liderava a prova nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Quando em 1980, em Moscou, esse romeno aqui mandou uma banana para o público soviético depois de ganhar a medalha de ouro no salto com vara. Quando também no salto com vara, o Thiago Braz conseguiu a melhor marca da carreira e levou o ouro, superando o atleta francês em 2016 no Rio de Janeiro, quando a seleção da... O Thiago Braz daí nunca mais também conseguiu repetir a marca. Foi só aquele dia, estava inspiradíssimo e nunca mais conseguiu. O que foi suficiente, né? Já foi campeão olímpico, né? Maravilhoso isso. A Nigéria levou o ouro para casa no futebol masculino, em 96 em Atlanta, derrotando o Brasil e a Argentina. Ou quando Matias Steiner, do levantamento de peso, levantou 258 quilos nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, 10 quilos a mais do que a melhor marca dele e ganhou o ouro em homenagem à sua falecida esposa. Vários desses momentos já apareceram nos nossos vídeos sobre os momentos mais marcantes da história do esporte, mas tu pode fazer a tua própria lista e lembrar dos momentos que a gente esqueceu aqui nos comentários. O vídeo de hoje fica por aqui. É isso, então, mais um vídeo muito bom, muito informativo aí sobre momentos, até momentos que eu nem tinha ouvido falar, assim, que não eram, pelo menos para mim, né, tão divulgados, mas que são sensacionais, então valeu muito a pena aí a gente assistir mais esse vídeo do Vogalizando a História. Queria pedir para vocês aí se inscreverem no canal, compartilharem se vocês gostaram, comentarem se vocês querem ver mais vídeos aí sobre as Olimpíadas, sobre os esportes, sobre futebol, sobre fotografia, o que vocês acharem melhor aí. Sugiram que eu irei selecionar aqui para assistir com vocês. Então é isso. Muito obrigado por mais um vídeo, por assistir aqui até o final. Um forte abraço e até a próxima.